Ser criança nesta vida é saber se construir, não fingir que nada sabe, pois tu sabes muito já. É crescer, olhar do alto, o caminho a seguir, é seguir pra sempre o Cristo. Ele está com a gente na terra. Já não se tem mais ciranda, nem assim a infância é triste. Já saber que o tempo é outro e o tempo é pra progredir. É sorrir pras coisas feias, pra deixá-las só alegres. É brincar sobre este sol, mas olhando no futuro. É brincar sobre este sol, mas olhando no futuro. É brincar sobre este sol, mas olhando no futuro. Boa noite, pessoal do Leque Bem, boa noite, pessoal do Evangelho do Amor, todos aqueles que nos acompanham aqui toda segunda-feira. Mais uma vez, estamos aqui em nome de Jesus, contando com o amparo e a proteção da espiritualidade amiga, que vai nos ajudar e nos intuir hoje, para que a gente possa realmente fazer um trabalho daquilo que foi planejado no plano espiritual. Hoje nós temos uma convidada muito especial. O pessoal lá do grupo do Evangelho do Amor estava curioso para conhecer a tia Adriana. Estava todo mundo assim, quem que é essa tia Adriana? Porque falaram tanto dela aqui da outra vez, e estava todo mundo curioso. Hoje eles vão ter, o prazer de conhecê-la. E realmente é uma pessoa encantadora, tá? Está aqui a Adriana, ela é nossa evangelizadora aqui, das nossas crianças, faz um trabalho fantástico com ela. A pessoa que tem um currículo enorme de vida, de aprendizado, e que tem tanto nos ensinado e ensinado as nossas criancinhas. Vou passar para ela aqui, para ela já dar boa noite e começar a passar para a gente aquilo tudo que ela sabe. Ela é fantástica. Tá bom, pessoal? Fique conosco aí. Muito obrigado pela presença e por nos receber aí em suas casas. Pessoal aqui do grupo Leque Bem, está todo mundo feliz com o resultado dos nossos trabalhos aqui, e também ansiosos, todos nós, para que logo passe essa pandemia, para que a gente tenha um contato mais direto, porque realmente tocar nas pessoas, ver as pessoas, sentir as pessoas de perto é um pouco mais prazeroso do que assim virtualmente, Então tá bom, muito obrigado, vamos passar aqui para a nossa companheira. Boa noite a todos. Eu não sou tudo isso que o Carlos falou, não, tá? Mas eu sou evangelizadora aqui na casa, já tem, creio que uns 10, 15 anos já. E é um trabalho edificante que eu gosto muito, é muito prazeroso. Gosto demais de trabalhar com as crianças. E aprendo demais com elas. Vamos começar agora, sintonizando para a nossa prece. Pai amado, Mestre Jesus, no seu Evangelho temos uma lição significativa que sintonizamos nesse momento de prece e relacionamos com o tema da noite. Deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais. Quantas vezes as ficamos impedindo, quantas vezes as deixamos de lado. Mas, Mestre, como é bom estarmos aqui juntos,
conversando sobre as crianças e sentindo a nossa responsabilidade para com elas. Que o aprendizado de hoje não fique somente nas palavras, mas que sejam praticadas, nos tornando pessoas melhores, mais preparadas para a educação desses irmãozinhos que foi confiadas à nossa guarda e que conta conosco para a construção de um mundo melhor. Que possamos sempre sentir sua luz, o seu amor, e pedimos suas bênçãos para o estudo na noite. Muito obrigado, que assim seja. Bom, gente, eu vou começar falando sobre Valdo Garcia, que é um palestrante, né, e evangelizador lá em São José do Rio Preto, que ele diz, e eu concordo com ele, que o Ministério da Educação não deveria ser chamado de Ministério da Educação, mas Ministério do Ensino, porque Ministério da Educação é um dever dos pais, é um dever meu como pai, levar o meu filho para a escola educado. Muitos pais, eles delegam a educação dos filhos para a escola, o que é um grande erro. Hoje os pais estão vendo a dificuldade que é, né, ensinar uma criança. Imagina para uma professora, né, ensinar 20, 30 alunos. Então a gente tem que se conscientizar dessa nossa responsabilidade. No Livro dos Espíritos, na pergunta 208, Kardec pergunta: nenhuma influência exerce os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Ao contrário, bem grande influência exerce. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso um dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver o de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Santo Agostinho também, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, lembrai-vos de que cada pai e cada mãe perguntará a Deus: que fizestes do filho, confiastes à vossa guarda? Bom, gente, a gente vive hoje num mundo em que essa guarda, né, em que essa visão de pai e mãe, ela deve ser ampliada. Porque tem muitos avós, muitos tios, né, até mesmo muitos irmãos mais velhos que estão com a guarda dessa criança. Então não é só o pai e a mãe, mas sim aqueles que são responsáveis por ela, pela sua guarda, que será feita essa pergunta. E qual a missão desse pai ou desse responsável? A de encaminhar essas crianças para que se tornem pessoas de bem, que venham a conviver com o próximo e consigo mesmo da melhor maneira possível. E para isso, gente, a importância do limite, da disciplina. Jesus, ele já nos ensinava lá há 2000 anos atrás, quando ele dizia que o vosso dizer seja sim, sim, não, não. Porque tudo que ultrapassa dali vem do não. Muitas vezes a criança nos pedem, né, aos pais, né, me dá isso, ou então, né, me deixa ir em tal lugar, adolescente principalmente, né, e a gente diz não, você não vai, e ela continua. Gente, as crianças descobriram uma arma poderosa. Essa arma se chama insistência, porque elas sabem do defeito, né, que nós temos gravíssimo, que é a impaciência. Então, o que acontece quando ela pede? Né? Muitas vezes, o que a gente faz para se livrar daquele pedido, né, para ficar livre daquilo, ou mesmo até livre da criança ali perto?
pode ir, pode fazer, eu te dou. É um erro gravíssimo, né? Porque a gente acaba completamente com a nossa autoridade. Então, se eu disse não para o meu filho, ele tem que compreender. É não. Se você continuar insistindo, você vai ficar de castigo. Nós temos que usar da nossa autoridade de pai. Nós temos, né, que fazer valer aquilo que realmente é o nosso compromisso. Eu vou passar agora para o Carlos, né, para ele falar um pouquinho. Isso, Adriana, muito bem. A Adriana disse que estava um pouquinho nervosa, né, mas mas já está acalmando, não está? Nós estamos aqui com muita gente, tia Adriana. Muita gente já aqui de olho no que você está falando. Olha a nossa responsabilidade, né? E nós estamos falando exatamente isso, de responsabilidades. E nós temos muitos amigos que já estão acompanhando a gente aqui, ó. Nós temos a dona Marli, que está de lá, não está aqui hoje, mas está do lado de lá, nos acompanhando, vibrando para que tudo dê certo. Nosso companheiro Alex, né, nosso mentor e incentivador dessas nossas lives aqui. A Elizabeth Mendes já chegou por aqui, a Marli Ogaia, a Marinalva Duarte, a Aline lá da Oca, né? Tem um pessoal lá da Oca que nos acompanha sempre. Isso, a Alice Gusguma, Elizabeth Andrade e tantos, né? O Matias Lopes, a Letícia Lopes, que não são irmãos, mas né, tem um sobrenome igual. É isso mesmo. Tanta gente que está aí vibrando com a gente, nos ajudando aí nessa noite. E você estava aí falando dessas nossas joias raras, né? Que são nossos filhos. Né? São joias raras. E que tanto nós amamos. E que tanta responsabilidade nós temos sobre eles. E isso mesmo. A gente tem que entender hoje em dia, e nesse nosso mundo moderno, que o que prevalece sobre os nossos filhos não é o autoritarismo, né, tia? É a autoridade. E essa autoridade que nós temos sobre eles é uma autoridade moral. Olha a nossa responsabilidade. Uma autoridade moral, né? Então, nós temos que preocuparmos e olharmos bem para nós mesmos, para depois que a gente vai começar a lapidar essas nossas joias raras. E entendê-las, e fazer com que elas sejam realmente aquilo que Deus e o mundo aguardam de cada um. Não é isso? Vamos lá, continua aí que você está indo muito bem, sem ficar nervosa. No livro Consolador, o Espírito Emmanuel, na questão 109, ele pergunta: o período infantil é o mais importante para a tarefa educativa? O período infantil é o mais sério, é o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Até os 7 anos, o espírito ainda não se encontra em fase de adaptação para a nova existência que lhe compete o mundo. Um trecho também, lá da resposta da questão 385 do Livro dos Espíritos, diz também: nessa fase é que eles podem reformar os caracteres e reprimir os maus pendores, tal o dever que Deus impôs aos pais. Missão sagrada de que terão que dar conta. Nós devemos, gente, compreender com isso que até mais ou menos aos 7 anos, você terá como desenvolver na criança os conceitos do bem, do amor a Deus, do respeito ao próximo e a Ele mesmo. Porque a partir dessa idade, irá surgir nele o espírito, no seu espírito, a verdadeira personalidade. E se esse espírito é propício à má índole, tendo ele assimilado esses bons conceitos, será muito mais difícil dele errar, né? Será mais fácil ele não errar. A gente ouve de muitos pais, né, ou responsáveis, se queixarem, né, da fase da pré-adolescência, do adolescente em si, né? Muitos até falam aborrecentes.
que eles são muito difíceis, né? Que eles não aceitam conselhos. Mas você, desde pequenininho, desde lá do berço, você tem orientado? Você tem ensinado? Você tem principalmente apresentado Jesus a ele? Gente, é muito importante, porque nessa idade é que ele está mais receptível, mais, né, suscetível de aceitar as suas influências. Raul Teixeira, em uma de suas palestras, né, ele cita que a criança é como uma argila molhada. Enquanto o oleiro pega aquela argila, enquanto ela está molhada, ele consegue, né, transformar em um vaso. Ele vai modelando aos poucos, vai modelando. Ali ele coloca a forma que ele quer. Mas quando aquele vaso, né, seca, quando aquele vaso se endurece, o que pode ser feito? O que vai acontecer se eu forçar? Né? Ele vai quebrar. E é assim, se não começamos desde pequenininho com as crianças, desde lá no berço, não vai ser mais tarde que a gente vai conseguir, né, colocar esses conceitos, né, a moral, para que ele possa, né, assimilar. Mais um pouquinho. O pessoal está falando que você está indo bem. Elizabeth falou que você está indo tranquila, que sua voz é bem macia, Elizabeth Jimenez. Né? E um abraço também para a Elizabeth Lacerda. Está faltando a musiquinha dela aqui, não está? Está faltando. Mas nós ainda vamos aprender a cantar também. Isso mesmo, tia Adriana. A gente, muitas vezes, nós como seres humanos, nós temos a mania de deixar tudo para depois, né? Infelizmente, às vezes, a gente deixa até a educação dos nossos filhos mesmo, né, para depois. Vai protelando isso, vai deixando, achando que tudo tem seu tempo. Isso é fato, tudo tem seu tempo, mas não é bem assim. Outro dia eu estava em algum lugar, e aí uma criança, por volta aí de seus 2 anos, quase 2 anos e meio, pediu alguma coisa à mãe. E aí a mãe se negou, porque não queria dar. A criança deu uma birra, mas deu uma birra daquelas que a gente ficou até assustado. Quem estava ali ficou todo mundo meio estarrecido, na verdade, porque ela rolou no chão, ela gritava, aí a mãe tentou pegá-la e tal, e ela chegou a agredir a mãe. Ela agredia a mãe e xingava e falava tanta coisa. Aí tinha alguém que acompanhava eles, eu já estava junto com eles, eu não sei qual o grau de parentesco, mas falou, mas você não vai fazer nada? Você não vai corrigi-la? Ela falou, não, ela é muito novinha, ela ainda não entende, ela ainda não sabe o que está acontecendo, o que ela está fazendo. Aí eu só olhei e falei assim, vai, é aquilo que você estava falando agora mesmo. Se deixar o vaso secar, fica mais difícil de modelar. Né? E nós sabemos, e como psicanalistas, que nós temos vários aqui e somos, né, nós sabemos que a criança ela é educada já no ventre. Né? A gente conversa com eles no ventre, eles já sentem o nosso amor, eles já sentem e ouvem aquilo que a gente fala com eles no ventre. Então, desde bebezinho, eles entendem sim. Desde bebezinho, de pequenininho, nós já temos que começar a fazer o nosso trabalho como pais e como educadores, em todos os aspectos, tanto moral como religioso, e em todos os sentidos. Não tem como ficar deixando para depois e achando que eles são tão criancinhas e que não entendem. Nós, espíritas, sabemos que aquelas criancinhas são espíritos antigos, não são espíritos novos. Eles têm uma bagagem já. E exatamente o esquecimento do passado e das suas tendências, e principalmente as más tendências, né, que são esquecidas, e nesse intervalo aí dessa criança até os 7 anos e até essa adolescência, é que nós temos que colocar dentro dele tudo aquilo que nós podemos. É o barro ainda molhado, para que a gente possa modelar. Né? Não podemos ficar deixando para depois. E a gente tem uma questão que a gente tem que entender também, que nós não podemos e nem devemos
nos referirmos aos adolescentes como aborrecentes. Eles não são aborrecentes, eles são adolescentes e cabe a nós termos muita paciência e educação, firmeza, mas nessa firmeza muito amor junto. E não falar que são aborrecentes, porque se for assim a gente também acha que eles são aborrecentes, não vamos ter nenhuma empatia, nós não vamos conseguir chegar até eles, porque eles vão se bloquear, não é isso? Então vamos lá voltar aqui para a tia Adriana falar mais um pouquinho para nós. O pessoal gostou das bonecas aí, viu, tia Adriana? Gostou. Nós estamos falando de crianças, então nós temos que ter aqui uma decoração infantil. E muito obrigado a todos aí que estão conosco, mais uma vez. Muitos pais, eles erram pelo excesso, do amor. Por quê? No mandamento fala, honrai pai e mãe. Muitos acham que é amar. Nós devemos amar nossos pais e nossas mães, mas principalmente respeitar a sua autoridade, Porque tudo aquilo que o pai e que a mãe falam é para o bem do filho. A criança, ela imita quem ela admira. Por isso precisamos pensar no que estamos passando para nossas crianças. Quais os exemplos que estamos dando? Uma mãe, certa vez, levou o seu filho ao mestre Gandhi, e implorou: por favor, mestre, peça ao meu filho para não comer muito açúcar, porque açúcar faz mal à saúde. E o mestre falou: traga ele aqui daqui 2 semanas. Daí 2 semanas, a mãe voltou com seu filho e o mestre olhou no fundo dos olhos do garoto e disse: não coma muito açúcar, porque o açúcar faz mal à saúde. A mãe perplexa, falou: mestre, mas por quê? Não falou isso antes? Eu tive aqui há 2 semanas, poderia ter falado isso do mesmo jeito. E o mestre respondeu: há 2 semanas eu comi açúcar. Eu não posso exigir do outro aquilo que eu não pratico. E muitas vezes nós, como os pais, fazemos isso, Obrigamos os nossos filhos a fazer coisas, Você não pode, mas eu estou ali fazendo. Olha a importância do exemplo. É preciso que sejamos bons exemplos para os nossos filhos. Eu não posso falar com meu filho para não fazer algo que eu estou fazendo. Gente, lá no Livro dos Espíritos, Kardec nos fala que precisamos nos educar. Mas não é a educação que instrui, a educação intelectual, mas é a educação que moraliza. Precisamos nos evangelizar. Olha a importância da evangelização infantil para nossas crianças. Tem muitos pais que não levam seus filhos para a evangelização. Eu não falo só da evangelização na casa espírita, em outras religiões também. Muitos falam: ela é muito pequena, ela não vai compreender nada, não, outros dizem, não, quando ele crescer, ele vai escolher, Carmen? Mas não é assim, gente. Não é assim. Nós precisamos, nós temos o compromisso, o dever de apresentar Jesus para os nossos filhos. Temos que saber e principalmente cumprir as nossas obrigações como pai. Fala um pouquinho, cara. Isso mesmo, tia Adriana? A gente vê muito isso mesmo. As pessoas falam assim: eu já ouvi demais. Que quando ele crescer, ele resolve qual religião ele vai seguir. Tudo bem, é claro que ele vai escolher mesmo, e ele deve ter essa opção.
Só que, como que ele vai escolher se ele não conhece nenhuma? Não é fato? Então apresente a ele todas. Apresente para ele todas as religiões, deixa ele escolher. Mas tem que mostrar. Tem que deixar com que eles vão lá e conheçam. Não podemos deixá-los, vamos dizer assim, a revelia. Então é de nossa responsabilidade. Inclusive, além de levá-los, de apresentá-los a Jesus, como você já disse aí muito bem, e levar a que eles conheçam realmente o Jesus, também é importante que levem Jesus para dentro de casa, né, tia Adriana? Muitas vezes não fazemos isso. A gente tem que entender que na questão religiosa, e principalmente com os nossos filhos, não é só levá-los à igreja, levar ao catecismo, levá-los à evangelização infantil nas casas espíritas, levá-los aos cultos evangélicos, não é só isso. É importante entender que Deus também está na nossa casa, que Jesus também está na nossa casa, e que a nossa casa também é um templo religioso. Não é verdade? Porque muitas vezes nós fazemos isso. Deus, religião, questão de estar aprendendo dentro da moral, é só lá na casa espírita, é só a hora que você está num templo religioso. Então vamos entender que a nossa casa também é um templo religioso, e que ali também se fala de Deus, e ali principalmente exercita o Evangelho. Você falou aí muito bem, que nós ensinamos os nossos filhos muito mais do que falando, é pelo exemplo. Jesus teve esse grande mérito, porque ele falou, trouxe o seu evangelho, mas ele exemplificou tudo aquilo que ele falou. Até quando ele falava da dor, quando ele falava do que iria acontecer, né? Depois ele exemplificou. Então não adianta a gente ficar falando com os nossos filhos, repetindo, sendo que ele olha na gente. O que é que nós somos para os nossos filhos? Nós somos o espelho, nós somos os heróis dos nossos filhos. Olha a responsabilidade. Nós somos os heróis, nós somos os espelhos. Eles não nos ouvem muito, mas eles nos observam muito. Os mínimos detalhes eles nos observam. E mais ainda, nem só observam, eles nos sentem. Sabe, tia Adriana? Eles nos sentem. Energeticamente, a gente é tão ligado aos nossos filhos que eles são capazes de sentir tudo em nós. São capazes de sentir o que nós sentimos. Então essa é a nossa responsabilidade. Nessa questão, nessa sintonia energética, nós temos que passar para ele uma sintonia boa e de segurança. De segurança. Coisa que nós não fazemos. Gandhi foi perfeito quando ele falou, traz ele aqui depois de 15 dias, né? Porque eu também... Como que eu vou falar para ele que açúcar faz mal? Então é isso. Nós falamos muitas vezes. Falamos de Jesus, falamos do Evangelho, mas é aí que fica... O aprendizado nós não temos. Só um minuto aqui. Nós estamos com um probleminha ali. Pede licença, porque eu vou ter que olhar se a bateria está carregando. Não, fala que eu dou. Pode voltar. Então tá bom. Ok. Era problema na bateria do celular. Uhum. Então está tudo sob controle aí, Luana? Nós estamos aí ao vivo? Nós estamos ao vivo? Pessoal, nós tivemos um probleminha ali no celular, com a bateria, e estava descarregando rapidamente, depois conectamos um cabo e não estava carregando. Agora estamos aqui tranquilamente para podermos falarmos mais um pouquinho sobre, a nossa evangelização infantil. Como eu estava dizendo, nós temos que exemplificar o Evangelho dentro de casa e não só falar, tia Adriana? E falando sobre isso, Carlos, de exemplificar dentro de casa, do trabalho de ter Jesus não só no trabalho na casa espírita ou nas outras religiões, nós temos aqui na casa uma atividade junto às crianças, primeiramente, a evangelização infantil.
eu quero explicar que a evangelização infantil na casa espírita, pelo menos aqui no Leque Bem, né, a gente pode falar, é que quando nós recebemos essas crianças, nós não ficamos com elas na sala de aula simplesmente brincando. A partir de 3 aninhos, ela já vai com a gente assimilando e a gente já vai passando para ela o conteúdo de conduta moral e também da doutrina espírita, dos ensinamentos de Jesus. Não é simplesmente brincar. Temos também, igual o Carlos estava falando, que, né, temos esse compromisso de estar em casa. Nós temos atividade aqui, junto às crianças, com o boneco Jesus, onde as crianças levam o boneco Jesus com a maleta, onde vai um caderno para atividade, e livros, né, que sejam da doutrina ou que sejam bíblicos, para que os pais passem uma semana com as crianças, com Jesus, fazendo prece, lendo livro, comentando, onde os pais também irão escrever como a criança se comportou, se ela gostou, e a outra atividade onde a criança também desenha, ou também, quando ela já sabe escrever, ela vai escrever daquilo que ela mais gostou ao passar o dia com Jesus, a semana com Jesus. Gente, existem vários materiais na internet, né, que podemos trabalhar nossas crianças na evangelização, que seja na casa espírita, que seja em casa. Temos o Aldair Couto Diniz. Ele é um espírita compositor, até dessa música mesmo que teve a abertura, né, que colocamos no início. Acho que muita gente deve conhecer, Cancioneiros Espíritas. É ótimo para trabalhar com as crianças. Ele também tem uma série de jogos pedagógicos voltado para a doutrina espírita, que eu trabalho aqui com as crianças e também em casa com meus netos. E eles adoram. Então, hoje, nós temos vários, né, Carlos, várias atividades que podem trabalhar a criança junto a Jesus, né? Isso é muito importante. Tem uma página, né, no Facebook que eu tenho, chama-se Evangelização Espírita Pingos de Luz, que ele tem várias atividades dinâmicas, né, trabalhinhos que vocês podem fazer com suas crianças, para que elas conheçam Jesus, para que elas compreendam Jesus e os seus ensinamentos. E agora, a gente, finalizando e reforçando ainda mais, temos que apresentar Jesus para as nossas crianças desde o berço, pois só assim teremos, né, seres humanos melhores, que possam mesmo conviver melhor com o próximo, né, e consigo mesmo, que tenha mais empatia. É só através dos ensinamentos de Jesus que vamos conseguir modificar nossas crianças. Isso, o pessoal está gostando, Adriana. Nós temos muita gente aqui entrando aqui, participando conosco aqui, fazendo bons comentários. Então, reforçando aqui que nós devemos apresentar realmente Jesus e que devemos ter dentro de nós muito amor com essas crianças. Muito amor com essas joias raras mesmo que são, né? São diamantes que precisam ser lapidados. Esse é o sentido da vida, né? Nós, como espírito, viemos aqui para aprender, para nos sermos cada vez mais lapidados. E aí, as crianças que são de nossa responsabilidade, nós vamos responder por isso. Quando nós chegarmos do lado de lá, o que é que nós fizemos com os nossos filhos? Nós já temos aqui várias pessoas também nos ajudando aqui, ó, a Leila Oliveira, a Alice, a Luciane Guimarães, Marlene Braz, tudo aí participando conosco, a Zé Pion, a Rosimeire Gonçalves, já falei, e vamos aí com esse pessoal nos amparando. Eu vi um dia você contando uma história, Adriana, porque nós ouvimos muito, principalmente agora, né, no meio espírita, a gente está falando dessa transformação do nosso planeta, de prova e de expiações, né, para regeneração, e nós estamos tendo que belas crianças chegando aqui, né, crianças
de uma formação intelectual fantástica e também, muitas vezes, de uma informação já moral muito fantástica, que elas estão chegando aqui para já ajudar nesse processo. E eu vi você contando um dia, e a gente fala isso o tempo todo, que nós vamos, né, a Lucivânia falou na live dela da última vez, que a gente comenta muito, de deixar um mundo melhor para os nossos filhos. E isso é muito importante, que a gente deixe realmente um planeta show de bola, que a gente não atrapalhe ele, porque se a gente não atrapalhar, já está bom demais, ele por si só já se sustenta. Mas a gente fala o tempo todo de deixar um mundo melhor para os nossos filhos. E aí eu vi você contando um dia uma história dessa questão aí, desse mundo melhor que a gente vai deixar para o filho, ou um filho melhor para esse mundo. O que você me fala? Qual que é melhor? Deixar um mundo bom para os nossos filhos ou deixar um filho muito bom para o mundo? Me fala aí dessa história que eu vi você contando um dia. A gente, como evangelizadora, contadora de história, é com a gente mesmo, né? Porque como com criança, nada melhor do que contar história, né, Maria Geralda? Gente, essa história de um cientista, né, que ele trabalhava muito. E ele trabalhava em casa, tentando descobrir uma forma de tornar o mundo melhor. Com isso, ele em casa, como muitos pais hoje, né, caso na pandemia estão, né, estava lá o teu filho, pequeno. Aí o filho toda hora vinha, né, perguntava uma coisa e o pai, sem querer responder, porque estava ali preocupado em pesquisar. Aí o que ele vê? Ele vê uma revista em cima da mesa. Nessa revista havia a figura de um mapa. O pai vai lá, arranca essa folha, né, com a figura do mapa, corta ele pequenininho e fala para o filho: filho, você adora quebra-cabeça, então eu vou te dar esse quebra-cabeça que é do mapa e quero que você, né, monte esse quebra-cabeça. Aí o filho pegou aquele quebra-cabeça, sentou ali no chão e o pai, né, se sentiu aliviado. Não, ele vai ficar lá muito tempo, né, Carlos? Muito tempo para montar, porque ele não conhece o mundo. Então ele vai ter que quebrar muito realmente a cabecinha para montar esse quebra-cabeça. E qual foi a surpresa desse pai? Daí a pouco chega o filho com o mapa todo montado. O pai tinha dado também uma fita crepe lá para que ele colasse tudo lá. E ele entrega para o pai. O pai, sem compreender, né? Mas como, meu filho? Como que você montou tão rápido esse mapa? Esse mundo? Se você não conhecia? Ah, pai, realmente eu não conhecia o mundo, eu não conheço o mundo. Mas quando você rasgou aquela folha, eu percebi que tinha a figura de um homem atrás. Eu tentei realmente montar esse mundo, mas eu não consegui. Eu virei e montei o homem, porque o homem eu consegui. Então tá aí, né, Carlos? Para que a gente possa consertar o mundo, é necessário que a gente conserte o ser humano. Isso mesmo, Adriana. E a gente fala de consertar o mundo, de um mundo bom, de um mundo melhor. Mas o que é o mundo, na verdade? O mundo somos nós. O planeta é um, mas o mundo somos nós. E a gente não muda o mundo conosco já cheio de mazelas e de dificuldades. E a gente sabe, a base de tudo no mundo é a educação. A educação. A gente vê os exemplos aí nesse nosso mundo, que todos os países que são sucesso
Todos os países que têm um crescimento muito bom, um padrão de vida muito bom, economicamente, moral, etc., etc., tudo começou na educação. Tudo começou com a educação. Começou com a base. E o que é a nossa base? As nossas crianças. As nossas crianças. E o pessoal está aqui falando isso aqui, ó. O Alex já falou ali, ó. Vamos consertar esses menininhos para o mundo ficar melhor. Né? No seu goianeiro, ele já falou isso aqui, ó. Então, você vê, é ali. Né? O pessoal do grupo do Evangelho do Amor falou várias coisas aqui legal para a gente ter com a base de discussão. Porque não tem como, a base de tudo são as nossas crianças, a base de tudo é essa educação, e a base de tudo é Deus. Né? Essa educação moral, que muitas vezes nós achamos que não tem essa importância toda. Não tem essa importância. Na questão da educação, nós temos uma educação intelectual já bem falha nesse nosso país. Ela não é tão eficiente como deveria ser. Não é. Então, e nós, pais, eu falo isso dentro do meu consultório de terapia, onde a gente percebe tantos jovens e adultos já, com problema de um vazio muito grande. Sabe? Eles vêm tendo tudo. Tendo material, tem boas escolas, tem um padrão de vida fantástico, mas ao mesmo tempo uma infelicidade. São infelizes. E aí você começa a vasculhar essas nossas joias, o que elas estão passando, o que elas estão sentindo, e aí a gente percebe que dentro desse sentimento negativo deles, é exatamente essa falta de amor. A falta de amor que eles sentem. E principalmente do amor dos pais. Do pai, da mãe. É uma falta danada, né, pessoal aí do Evangelho do Amor? A gente percebe isso muito. Né, pessoal do Leque Bem, que não estão conosco aqui hoje, mas estão nos ouvindo. O amor. A base de tudo. Nós só vamos mudar o mundo e deixar um mundo bom e deixar que nós sejamos felizes quando nós começarmos a praticar dentro de todo aquilo que nosso movimento, o amor. E o Evangelho é o amor. E nós pais, né, eu fico vendo e fazendo umas análises dentro da psicanálise, dentro da casa espírita, que eu também já fui evangelizador infantil, né? Nós temos vários aí que foram, a Claudinha, a Lúcia, a Iris, né? Que são pessoas que já trabalharam muito com os nossos jovens hoje. Nossos jovens hoje foram nossas crianças ali. E eu tenho certeza que ficaram várias sementinhas ali, muito produtivas. E aí a gente vê que nós nos preocupamos muito, essa nossa geração de pais, nos preocupamos muito em dar para os nossos filhos o material. Porque nós não tivemos. Né, pessoal? Nós não tivemos muito. Olhando a nossa fase infantil, nós não tivemos muito material. E aí nós nos preocupamos em dar muito material para eles. E aí nós percebemos que damos tudo e eles não têm nada, Adriana. Tem tudo e não tem nada. Por quê? Porque tem um vazio existencial muito grande ali dentro deles, que é a falta do amor do pai, da mãe e principalmente dos exemplos, dessa convivência fraterna e amorosa que nós na infância não tivemos o material, mas tivemos isso, porque nós tínhamos uma convivência muito grande com os nossos tios, com tantas outras pessoas, e aí supriu esse vazio, né? Supriu esse vazio do amor. Então, tia Adriana, fala aí pra gente desse amor, de como que nós podemos exteriorizar nesse nosso mundo moderno e tecnológico, onde a nossa criança começa a nos incomodar. Nós jogamos logo um celular na mão dele. Antes era televisão, né? A gente botava eles na salinha de televisão. Hoje não, hoje a gente não bota na salinha de televisão. Nós colocamos eles com um celular desse tamanho na mão, e botamos a internet de sei quantos megas, para que eles ficam ali interagindo com quem? E isso não está suprindo esse vazio deles, não. Então, dá umas dicas aí para esses nossos pais modernos, o que eles podem fazer para mudar isso.
para que nossas crianças, nossos futuros adolescentes, nossos futuros jovens, nossos futuros adultos não tenham esse vazio existencial aí dentro. Tá? E aí, mandando um beijão, um abração para o pessoal do Evangelho do Amor, que tem nos ajudado tanto. Então aí, ó, a Sônia Mascapella, Ivone Dantas, a Lara Lícia, né? Então, aí nos ajudando bastante, participando da nossa live. Bom, Carlos, para falar, né, um pouquinho sobre isso, mas isso que o Carlos falou, né, que muitos pais querem dar tudo aquilo para o filho porque não teve, gente, é um erro, né? É um erro porque aquele pai, se ele está ali como pessoa boa, com moral, se ele está nesse nível, é por quê? É justamente porque o pai não supriu ele de material, supriu ele de quê? De amor, de afeto, né? Talvez ele não teve tempo para brincar, mas ele conversava, né? E é isso que a gente está precisando hoje, de tempo, de qualidade com nossos filhos. Se você tem 30 minutos, que seja 30 minutos de qualidade. 30 minutos que você sente no chão e brinque com seu filho. Que você olhe nos olhos do seu filho. É muito fácil, gente, dar um tablet, dar um celular para a criança, né? E achar que está tudo bem, que o filho está bem. Não, ele não está bem. Não está bem porque ele quer a sua atenção. Ele quer o seu amor. Ele quer esses 30 minutos de qualidade. Não precisa ser muito tempo, né, Sr. Carlos? Não precisa. Basta que você olhe no olhinho dele, brinque com ele, né? Interage com ele. Não deixe simplesmente a televisão, né, tomar isso de você, esse amor, esse carinho, né? Essa criança. Então, gente, é isso. Vamos olhar nos olhos dos nossos filhos, vamos sentar no chão, vamos brincar. Gente, nós aprendemos tanto na nossa geração, né? Com a amarelinha, né? Hoje eu brinco com meus netos, Carlos. Faço amarelinha, faço brinco de casinha, porque tem que ser. E é assim que a criança cresce, é assim que ela percebe o amor, né? Pois é, já está finalizando aí, ó. O tempo passa rápido. Essa semana eu estava viajando, eu estava de férias, estava pescando. E estava com um amigo pescador. E a gente estava lá na pousada, no restaurante, e de repente chegou uma família inteira. Chegou um casal com 2 crianças aí por volta de 8, 9 anos. E eles ficaram lá 4 dias pescando, junto. E esse meu amigo já tem 3 filhos jovens. Aí ele olhou assim, ficou observando, eles interagindo. Você precisa de ver que beleza. Não tinha celular, uma das coisas que eu observei neles. Né? Porque às vezes a gente vê uma família toda reunida, mas quando você vê cada um no celular, isso é nosso também, nós também fazemos isso. O celular hoje é um grande inimigo, né, dessa interação, dessa questão de sentir energeticamente nossos filhos, de conhecer nossos filhos. E aí ele olhando para eles assim, ele falou assim: estou numa inveja boa, porque era meu sonho, era ver isso aí, ter meus filhos do meu lado, ter isso, aquilo e tal, comentando a respeito daquilo que ele estava presenciando. Falei, mas por que você não teve? Porque cabe a nós, pais, direcionarmos, a responsabilidade é nossa. Mas por que você não teve? Aí ele virou e falou assim: eu estava muito ocupado, correndo atrás do material, correndo atrás de dar tudo para eles. E hoje eu estou vendo ali, ó, que era isso que eles queriam. Hoje eu não consigo conversar muito com meus filhos, eu não os conheço da maneira que eu gostaria. E eu não tenho esse laço afetivo que eu gostaria de ter. Então, ele falou que existe uma barreira entre eles. Aí ele falou assim, mas é só você mudar, eles ainda são jovens, e nunca é tarde, entendamos isso, nunca é tarde.
Então, ainda tem tempo, né? Ainda tem tempo de você buscar e sentir e estar junto com eles. Aí ele ficou assim, de repente eu vi uma lágrima correndo no rosto dele assim, e falou assim, será que dá tempo? Será que ainda podemos fazer isso? Eu falei assim, nunca é tarde. Não perca a oportunidade. Vai lá e comece a buscar devagar. Vai devagarinho, né? Vai mostrando para eles quem é o pai que você gostaria, está na hora, né? Ele falou, será que não está na hora de eu ser só avô? Eu falei, não, ainda está tempo de você ser pai. E a gente, mesmo adulto, queremos os pais da gente junto da gente. É o nosso maior tesouro também, é os nossos pais. Assim como os nossos filhos também é o nosso maior tesouro. Então cuidemos deles, né, tia Adriana? E principalmente, que nós tenhamos sobre eles autoridade e não autoritarismo. Sabe por que os nossos filhos, muitas vezes, não fazem coisas erradas? Para nos agradar. Quando a gente, desde criança, temos essa sintonia amorosa com eles, eles vão ser adultos e vão estar, o mundo apresenta muitas adversidades, de que eles poderiam adentrar nelas e caminhar e trilhar um caminho muito diferente. E eles não fazem isso porque eles pensam exatamente nessa hora de escolher, nessa encruzilhada, eles pensam no que eles vão fazer, e se não tiver a presença paterna e materna amorosa dentro deles, eles não se preocupam de escolher o caminho que eles quiserem. Mas quando tem, eles sentiram e tem dentro deles essa sintonia amorosa e fraterna dentro deles, com o pai e a mãe, e ele fala assim, eu não vou fazer isso, porque se eu fizer, meu pai e minha mãe vai ficar triste. Então está aí onde tem o nosso amor, o amor que nós temos que ter com eles, e eles com a gente. Aí eles vão trilhar o caminho, né, muito melhor, porque eu não quero deixar meu pai e minha mãe tristes. E quando não tem o pai e a mãe, eu vou criar, o mundo está me oferecendo isso e eu vou nele. E depois é tarde, porque nós vamos chegar do lado de lá e vamos responder por tudo aquilo que nós fizemos e deixamos de fazer. Então vamos entender, meus amigos, né, o pessoal aí do Evangelho do Amor, que já foi falar tanto da questão infantil, o pessoal aqui do Leque Bem, né, com muito carinho, muito amor, para com todos os nossos companheiros de jornada, porque são nossos companheiros de jornada. Essas nossas joias raras que são nossos filhos. Amor, palavra-chave, amor. Amor, e quando a gente fala de amor, não é amor permissivo, é sim, sim, não, não. O Evangelho já nos ensinou isso, né? Nós precisamos ter autoridade dos nossos filhos com amor, mas ter, sim, limites, colocar limite neles. Eu vejo, dentro dos consultórios psicanalíticos, que os nossos filhos, sabe, eles gostam de ter alguém que os direcione. Eles gostam, eles precisam de alguém que os direcione. E isso são nós, pais. Temos esse compromisso de estar direcionando. Eles gostam de ter alguém que coloque e fale assim, não. É incrível, não é? Mas eles gostam. Quando se fala tudo sim, parece que não tem valor. Então, não é muito importante também quando ele é falado com amor, com sinceridade. Um não fraternal, eles vão absorver ele com muita tranquilidade e vão trilhar um caminho muito melhor. Mas o tempo está passando, né? Eita, gostaria de ficar aqui discutindo isso um tempão e aprendendo com você e aprendendo com o pessoal aqui do Evangelho do Amor, o pessoal do Leque Bem que está interagindo com a gente. Mas já estão falando ali que nós temos que encerrar. A nossa direção ali está falando que nós temos que encerrar. Nós vamos encerrar, você vai encerrar aí com um beijo para todo mundo e depois eu vou encerrar e fazer a oração final rapidinho aqui. Eu agradeço a oportunidade, né, do trabalho e direciono o meu abraço, que se sintam abraçados, que se sintam com um beijo no coração a todos. Muito obrigado, Carlos. Eu vou passar agora. Pessoal, vou fazer nossa oração final, mas que a gente tenha sempre nessa reflexão de que Deus e Jesus é a base de tudo. Vamos educar os nossos filhos religiosamente, espiritualmente, melhor dizendo, não religiosamente, mas espiritualmente, para que eles nunca se sintam desamparados
por aquilo que é maior, que é Deus. Que eles conheçam Deus e depois sim eles possam buscar a religião deles, né? Então vamos lá, vamos fechar os nossos olhos, vamos buscar a sintonia com Jesus, que nos ampare e proteja todos os lares, e que todo lar possa ter Jesus ali através do Evangelho, que todo lar seja um templo de espiritualização, um templo de educação e um templo de amor. Que Deus possa, e que Maria Santíssima possa estender sobre todos os lares, sobre todas as famílias, que é a escola viva da alma, o seu manto de amor, porque o amor é a base de tudo. O amor educa, o amor exemplifica, o amor cresce. Que Deus esteja sempre conosco. E agora eu vou mandar um beijo de microfone para o pessoal do Leque Bem, e um beijo de microfone para o pessoal do Evangelho do Amor, que eu já estou com muita saudade. Não é um beijo igual da Elizabeth, porque o dela é diferente, né? Tchau para todo mundo, até a próxima segunda-feira. Quem que vai estar na próxima segunda-feira? Maria Geralda. Maria Geralda também é educadora, hein? É, muito boa. Vai falar sobre o que, Maria Geralda? Sobre caridade. Isso, temos show de bola. Um beijo a todos, saudade, e logo logo estaremos lá na ilha fazendo umas lives show de bola lá com a Alex e a Elizabeth.